Agora mesmo, muitos irmãos e irmãs no mundo religioso, como tolos, ainda olham para o céu esperando o Senhor vir em uma nuvem. Temos a responsabilidade de lhes dar testemunho da obra de Deus dos últimos dias, para que possam ouvir a voz de Deus o quanto antes, ser elevados até seu trono. Depois de saírem, vocês devem deixar todos os seus irmãos e irmãs saberem que eles não podem ouvir nada do que a Relâmpago do Oriente prega. Eles não podem permitir que Shen e Xin ou Sujie os visitem. Todos os que seguiram os passos de Deus até hoje são aqueles que se colocaram diante do trono de Deus. E sendo assim, toda e qualquer pessoa que aceitar a obra divina em sua fase final é objeto de purificação de Deus. Amém. Graças a Deus. Só há um jeito para que Shen e Xin e Sujie não retornem à igreja para roubar ovelhas. O Senhor Jesus disse: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amém. Quem as deixou vir pregar aqui? Mas vocês invadiram para pregar aqui sem permissão. Estão roubando nossas ovelhas. Vocês têm mesmo muita audácia. Os irmãos e irmãs são ovelhas de Deus. Não pertencem a nenhum homem. Como pode dizer que são seus? Tem base bíblica para isso? E aqui, como ousa dizer isso? Peguem-na! O que podemos fazer? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Amém. O povo escolhido de Deus são suas ovelhas. Agora que Deus retornou, expressou verdades e está realizando a obra de salvação, os pastores e élderes insanamente se opõem à obra de Deus dos últimos dias e a condenam. Impedem os crentes de pesquisar e aceitar o caminho verdadeiro. Eles não são anticristos, inimigos de Cristo? Sim, é verdade. Parado! Polícia! Não se mexa! Não se mexa! Polícia, não se mexa! Não deixa! Será que você está ciente do peso que carrega sobre os ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso histórico de missão? Quais são os seus planos para o progresso do próximo passo do trabalho? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? Será que a sua tarefa é pesada? Muito bem, tá aí para a gente começar esse momento de uma mensagem da Palavra de Deus. É um assunto que a gente gostaria de tratar e falar com você agora, que nos assiste através da Boas Novas TV. É falar sobre ou é o Evangelho ou é a doença. Como a gente viu aí, ou é Evangelho ou é doença. Nós vimos de um lado pessoas interessadas no Evangelho e outras interessadas em uma doença, por poderes, entre outras coisas. Agora, como podemos conhecer, gente? Como podemos conhecer Jesus e por tal via confessarmos que o conhecemos pela fé e ainda assim nos deixarmos levar por tantas outras coisas chamadas espirituais que não tem nada a ver com Jesus ou com o espírito do Evangelho, como a gente viu. Paulo, ele falou de conhecer Jesus no espírito e conhecer Jesus também segundo a carne. Ora, conhecer Jesus segundo a carne é conhecer apenas o Jesus em formação histórico, religiosa. E nos dias de Paulo, essa denúncia também incidia sobre aqueles que se diziam discípulos de Jesus, mas viviam na lei e não na graça, como a gente viu no filme, no início do filme. Conquanto Jesus seja também uma informação histórica, afinal ele existiu e nós não estávamos lá quando isso aconteceu, a razão pela qual dependemos completamente das descrições que os evangelhos fazem de Jesus
a fim de melhor discernir o seu espírito. No entanto, o discernimento de quem está, ou de quem ele era, só acontece com a revelação de Deus no coração. Do contrário, a pessoa, ela pode até confessar a Jesus como Senhor, né? Mas fazer isso como uma crença religiosa, e não como fruto de uma relação de conhecimento de Jesus. A história do cristianismo está marcada, né? Está marcada por aqueles que conhecem a Jesus segundo a carne, a maioria, quase que absoluta, que conhece Jesus segundo a carne, e aqueles que o conhecem segundo o Espírito. Aliás, se fôssemos medir qual dos inimigos do Evangelho mais demandaram energia do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, viríamos que o diabo, o mundo, o Império Romano e todas as potestades não estiveram na pauta, né, dos incômodos de suas vidas, tanto quanto os que conheciam Jesus apenas segundo a carne. Vocês viram no filme aí que os que andam, né, segundo Jesus na carne, agrediram aqueles que andam a Jesus segundo o Espírito. E Jesus gastou mais energia nos encontros com escribas, com fariseus, saduceus, autoridades do templo, do que com qualquer outra forma de oposição. Os seus suspiros de angústia sempre foram provocados por estes. Já Paulo teve nos falsos irmãos e nos judeus zelosos pela lei seus maiores inimigos. É como o combate às heresias que pretendiam relativizar a graça de Deus que o tema central de suas cartas acontece. Ora, combatendo o ascetismo religioso de influência grega, né, que buscava purificação pela abstinência de quase tudo, pelo conhecimento de supostos mistérios. Ora, enfrentando as mesmas relativizações aí da graça que eram feitas pelo outro polo, né, o polo da lei, que se fosse crida como estando ainda vigente, desconstruiria o significado da cruz de Cristo. E a respeito disso, Paulo diz que a lei morreu com ele na cruz, para que agora, libertos do nosso antigo casamento, né, no nosso antigo e penoso casamento com a lei, pudéssemos ficar livres para nos casar de novo, e agora com a graça de Deus em Cristo Jesus. E desse modo, conhecer Jesus apenas segundo a carne faz de muita gente vampiros, sugadores das energias de almas boas. Sim, porque os que mais sugaram o sangue de Paulo foram estes. Foram os vampiros sugadores das energias boas, das energias das almas boas. É esse conhecimento de Jesus segundo a carne, apenas como informação histórica e dogmática, o que mais drena a energia espiritual de quem deveria estar pregando o reino de Deus, e não sendo sugado pelas sanguessugas da religião. E eu ousaria dizer que talvez 95% do que suga a nossa energia na causa cristã nada tem a ver com ver com Jesus segundo o Espírito, mas apenas com Jesus segundo a carne. Ora, isso vai das formalidades e das politicagens, dos conselhos, das convenções denominacionais, ministeriais, até as mais cretinas formas de perversidade praticada em nome de Jesus, feita de fofocas, de intrigas, de intervenções tirâneas, perseguições neuróticas e invenções mirabolantes que tiraram a simplicidade do Evangelho, fazendo dele um feioso produto da religião. Conhecer Jesus apenas segundo a carne faz mais mal
do que não conhecer Jesus de modo algum. Isso porque nenhuma perversidade é mais chocante do que aquela que se faz em nome de Jesus, ou que se torna um farisaísmo legalista feito em nome dele, pois isso nos introjeta, né, o oposto na alma, o ser diabo, como Judas, que o conheceu segundo a carne apenas, interessado apenas no bem-estar, nos benefícios que Jesus podia trazer. Paulo um dia conheceu Jesus como uma informação histórica apenas e dedicou-se a acabar com ele na terra. Resfolegava ódio, ficou perverso, torturou, fez muitos sentirem tanto medo e dor que negaram a própria fé. E Paulo foi membro do doicode, dos que apenas conhecem Jesus de fora. É de qualquer associação com Jesus que não seja num espírito, como conhecimento relacional, mediante apenas a fé. Não tem o poder de fazer o bem, embora tenha o poder de fazer o pior mal, que é o mal de Lúcifer, aquele que vira diabo na presença não amada de Deus. Sim, eu lhes digo, os amigos, sem medo de errar, é o melhor que uma pessoa não conheça nada de Jesus e viva solitária, ignorante na beira de um barranco, de um rio da África ou do Amazonas, do que dizer que conhece Jesus quando apenas conhece a sua suposta representação. A igreja e seus muitos ídolos, lugar onde muitas vezes reina a soberba, o orgulho, que foi condenada, né? Que foi a condenação do próprio diabo. Sim, é melhor nada saber do que pensar que sabe e que naquele dia ouvir o Senhor dizer: eu nunca vos conheci. Conhecer Jesus, segundo o Espírito, é conhecer o Espírito do Evangelho. E no poder e na liberdade do Espírito Santo, experimentar o Evangelho como supremo benefício para a vida. Conhecer Jesus segundo a carne é como olhar para um objeto do lado de fora, observando-a. Agora, já conhecer Jesus segundo o Espírito é como ver de dentro da pessoa dele. Sim, você passa a ver tudo de dentro, não mais de fora. E isso só acontece com a iluminação dos olhos do coração, os quais só são abertos pela manifestação da graça, do favor imerecido de Deus, abrindo o entendimento. Do contrário, nem todos os seminários de teologia podem abrir espiritualmente o entendimento de ninguém. Enquanto Deus é visto de fora e não de dentro dele, saiba, a pessoa não conheceu ainda o que é estar em Cristo. Ora, estar em Cristo é de fato estar em Cristo. Daí em diante se vive e se vê de dentro, pois pela mesma razão se pode também dizer: Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Que Deus o abençoe e que você possa dizer isso: Cristo vive em mim. Que você conheça Jesus segundo o Espírito e não segundo a carne, como nós vimos no filme. Aqueles que conhecem a Jesus segundo a carne perseguem aqueles que seguem a Jesus segundo o Espírito. Estar em Cristo é de fato estar em Cristo. Daí em diante se vive e se vê de dentro, pois pela mesma razão se pode também dizer: Cristo vive em mim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe, em nome de Jesus.